estou dizendo, artigo 210, artigo 200 e tanto, mas é como eu falei para vocês no início, tá? Não precisa vocês decorarem isso aqui. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Gente, tudo isso aqui pode servir para vocês comporem, no caso, né, para você compor aí a sua proposta de intervenção em relação à finalidade, né? Porque quando eu digo o seguinte, olha só, tem umas palavras-chave que elas direcionam, gente, ou para a finalidade, ou para meio, ou para o que realmente, o que é, tá certo? Olha só, assegurar, a fim de assegurar a formação básica, comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais, para assegurar, de maneira a assegurar, tá certo? Agora nós vamos entrar numa questão aqui, que é a do parágrafo 1º e a do parágrafo 2º, né? Ele diz o seguinte, parágrafo 1º, o ensino religioso, atentai, galera, atentai, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Professor Duarte, então o que eu tenho que saber é que o ensino religioso é de matrícula facultativa, certo? Certo. Só que aí, pessoal, nós temos um pequeno imbróglio aí, tá? Uma pequena coisinha que a gente precisa discutir. Então, atentos para essa historinha que eu vou contar para vocês, prestem atenção. Gente, deixe-me ver aqui, acredito, 2017, isso, 2017, essa discussão sobre o ensino religioso chega no Supremo Tribunal Federal, tá certo? A nossa mais alta corte jurídica, tá? A mais alta corte jurídica do Brasil, do nosso país. Aí vejam bem como é que essa discussão chega lá no STF. A pedido da Procuradoria-Geral da República, estão entendendo, né? A Procuradoria-Geral da República, a pedido da PGR, Procuradoria-Geral da República, o STF ele foi acionado, minha gente, para decidir se o ensino religioso do tipo confessional é ou não constitucional. Professor Duarte, o que é ensino confessional? Vamos lá. Gente, ensino confessional é aquele tipo de ensino em que as escolas oferecem, tá, de religião, oferecem aulas de religião vinculadas a uma crença específica. Aquela crença específica ministradas, tá, por representantes dessa religião. Ok? Professor Duarte, então existe a modalidade não confessional? Existe. Qual é a modalidade não confessional? A modalidade não confessional determina que as aulas sejam voltadas para a história e a doutrina das várias religiões, incluindo aí posições não religiosas, como o ateísmo, o agnosticismo, certo? Então, segundo a Procuradoria-Geral da República, essa última perspectiva do não confessional, tá, minha gente, era que estaria em sintonia com o caráter laico do nosso Estado brasileiro, ou seja, nada de misturar Estado e religião, tá certo? Que deve manter a neutralidade em matéria de religião e não adotar nenhuma crença como oficial, tá certo? Mas aí as sessões do STF, à época, né, de 2017, acabaram autorizando o ensino religioso confessional nas instituições públicas de ensino fundamental. Mas aí, minha gente, é o seguinte, o STF confirma que o ensino religioso é de matrícula facultativa, tá certo? Mas essa confusão, ela recai sobre a ideia do ensino confessional. Qual é o ensino confessional? Manter uma doutrina, manter uma religião, uma crença específica, ministrada por representantes dessas religiões. Sabe qual é o problema, pessoal? Aí, segundo alguns estudiosos, né, especialistas, há uma controvérsia aí, porque no caso,
ela, por dois motivos. Primeiro, porque esse ensino confessional para esses especialistas, isso distanciaria-se, a gente se distanciaria da ideia do Estado laico, tá? Do caráter laico, né? E também ela, como é que eu posso dizer para vocês? Essa ideia do ensino confessional, ele tem o potencial para ampliar a disputa entre as religiões no campo educacional. Por quê? Porque ali eu vou ter uma crença específica adotada naquela instituição, tá? Não você ia ver a história de todas as crenças, de todas as doutrinas, se o ensino fosse não confessional. Aí você ia passar por todas, mais aquelas posições não religiosas, como o ateísmo e o agnosticismo. Certo? Então, essa é a confusão. Não é se é de matrícula facultativa ou não, que todos concordam que ela seja o ensino fundamental de matrícula facultativa. A confusãozinha aí que a gente tem é em relação a essa perspectiva confessional e não confessional. Certo? Duarte, aqui no chat, a Katia escreve assim, nossa, isso acontece tanto nas escolas públicas. Lembro que no meu ensino fundamental, a disciplina de religião era toda focada no cristianismo. Isso. E ainda mais, Duarte, ainda tem uma coisa que contradiz dentro da própria legislação, que é ferir a pluralidade de ideias. Isso, exatamente, Ana Karina. Parece um novelo, né? Uma coisa puxa a outra. Exatamente. Muito bem observado. É isso mesmo, gente. E nós crescemos, né, Ana Karina? Acho que nós estamos no Colégio das Irmãs. Sim. E nós tínhamos um só direcionamento, né? Estudamos na mesma escola. Na mesma escola, né? Rezava o Pai Nosso e Ave Maria na hora de começar a aula. Isso, exatamente, né? Então, nós temos aí. Mas e aí somado a isso que a Ana Karina falou, minha gente, a gente tem que entender que essa discussão sobre a legalidade do ensino religioso no Brasil, ela é controversa. Porque há uma série de leis e dispositivos que abordam o tema e se sobrepõem, sabe? Um se sobrepõe ao outro, uma legislação se sobrepõe à outra, né? Por isso é que a Procuradoria-Geral da República, ela acionou o STF para definir essa questão, tá certo? Porque a gente tem aí a LDB, diz uma coisa, né? A Constituição, claro que a Constituição, como nós vimos, ela está no topo dessa grande pirâmide, né? Mas a gente tem aí muitas controvérsias aí, né? E aí no parágrafo 2 diz o seguinte: o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada, acho isso lindo, minha gente, assegurada às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Estou toda arrepiada aqui quando eu leio esse parágrafo, de verdade. Porque, minha gente, isso é manter a identidade cultural. Entendem? Língua é identidade. Então, o ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades linguísticas. As comunidades linguísticas estão preservadas da utilização de suas línguas maternas e processos que lhes são próprios, tá certo? Processos próprios de aprendizagem. Eu acho isso fantástico. E aí, pessoal, para encerrar essa parte da legislação, a gente entra aqui com uma parte de agentes aqui, né? Eu vou mostrar para vocês alguns agentes, olha só. União, estados, Distrito Federal, município, isso é agente, viu? Organizarão em regime de colaboração. A gente adora citar mais de um, né? União e Estado, né? Cita um em regime de colaboração com outros, né? E aí vai, ou então cita só um, né? Para não se confundir, não lembra lá na hora quem está responsável pelo quê, quem trabalha em que matéria tal, né? Então, quem tem competência para quê? Então, né? Dá uma lida aqui, foca só em um, né? E segue adiante. Então, olha só. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, Sistema Federal União, e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva, de forma a garantir a equalização de oportunidades
educacionais, sabe, essas funções redistributivas e supletivas não dá para a gente discutir muito aqui, mas é aquela assim, tira daqui e bota aqui que está precisando mais, tá? E padrão mínimo de qualidade no ensino mediante... Desculpa te interromper, Duarte. Não, fica à vontade. É de ordem de financiamento, né? Isso, do financiamento. Quer dizer, o que nós passamos, o que aconteceu ano passado, quando o ministro da Educação cortou, fez um corte absurdo nas contas, foi o que levou as pessoas a irem um movimento estudantil muito forte, né? Porque o governo federal estava fazendo isso, né? Tirando de um lugar para colocar para o outro. Isso, só que aqui a Constituição, ela prevê essa função redistributiva e supletiva, mas buscando uma equalização de oportunidades educacionais. Será se o nosso corte tinha essa intenção? Não para subtrair, né? Exatamente. Há uma questão aí. A questão de redistribuição, ela não implica, como a Ana Karina bem falou, ela não implica em subtração. Ela implica em dar para aquele que necessita mais. Né? No nosso caso, eu acredito que seja mais de subtração. Né? Se a gente for levar, assim, um estudo semântico desses termos. Né? E padrão mínimo de qualidade mediante assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios. Atenção, people, os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e educação infantil, tá bom? E os estados e o Distrito Federal vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Quando vocês falarem de creches e pré-escolas, lá na proposta de intervenção, usem como agente os municípios, tá certo? Não usem estado, não, tá, gente? Quem é responsável por... claro, diz que é prioritariamente, mas na prática a responsabilidade recai, vamos dizer assim, para os municípios, tá? Da educação infantil. E aí os estados e o Distrito Federal vão atuar prioritariamente no ensino fundamental e médio. Bom, continuando, e aí a própria Constituição diz que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do ensino por seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos, das diferentes esferas federativas que conduzem atenção, minha gente, preparem a câmera, que conduzem erradicação do analfabetismo, isso está previsto em Constituição Federal, tá? Erradicação do analfabetismo. Professor Duarte, me diz aí, então quer dizer que eu posso usar a Constituição Federal como repertório de um tema sobre analfabetismo total ou funcional? Pode. Olha aí, pessoal, é previsto em Constituição. Começa com a Constituição, faz uma historinha, levanta a tese, argumenta e no final fecha com a Constituição, ser dozentinho garantido, né? Lá na competência. Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho. Eu não sei se vocês estão vendo, mas tudo isso casa com o artigo 205, quando ele falava o que a educação tinha que assegurar ao cidadão, lembram? Que era para a sua formação do trabalho, né? Lembram lá? E aí a sua plena formação enquanto cidadão, lembram também que está lá no artigo 205, né, previsto como sendo uma garantia da educação? Olha aqui, voltado esmiuçado aqui, nesse 214. Promoção humanística, científica e tecnológica do país, né? Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação, como proporção do produto interno bruto, né? Aqui voltado mais para questões financeiras, né? E aí, de financiamento. E aí, pessoal, então, professor Duarte, o que seria esse PNE, esse Plano Nacional de
de educação. Minha gente, esse PNE, ele seria uma espécie de diagnóstico, né, da situação educacional do país, e a partir dele, né, que determinar os princípios, diretrizes, estratégias de ação e metas a fim de guiar as políticas educacionais e combater os problemas do sistema de educação brasileiro em todas as esferas do governo, tá certo? Em outras palavras, o PNE aponta para onde queremos que a educação no Brasil chegue e qual é o caminho que ela deverá percorrer até lá. Gente, esse plano é enorme. Não vou sugerir que vocês leiam agora, tá? Por conta das demandas que vocês têm aí, ele é imenso. Eu tenho ele, se quiserem, eu posso disponibilizar, tá? Na plataforma, e ao todo o plano apresenta 254 estratégias e 20 metas a serem cumpridas ao longo de 10 anos. Professor Duarte, a gente ainda está nele, tá? Vai até 2024. Só que eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como é que está funcionando isso, tá? Que buscam garantir o direito à educação básica de qualidade, a universalização do ensino obrigatório, a redução das desigualdades. Gente, ó, redução das desigualdades é finalidade, tá? Garantia de universalização do ensino obrigatório é finalidade. A valorização da diversidade é finalidade. Valorização dos profissionais da educação e o aumento, veja que lindo isso aqui, e o aumento das oportunidades educacionais, tá? Eu ia até dar uma passada, uma avançada, mas eu digo, não, esse slide eu tenho que mostrar, porque nele está a chave de muita coisa, certo? Bom, gente, rapidinho aqui sobre o PNE, olha aqui, pessoal, Plano Nacional de Educação. Esse plano atual, ele teve início em 2014, tá certo? Essa aprovação do PNE. Aqui nós temos o cronograma para a publicação de estudos sobre o PNE. Quem publicou foi o INEP, tá certo? E aí nós já andamos 2015, 2016, 17, 18, e nós estamos aqui em 2020, tá certo? Em 2018 houve um prazo para o INEP publicar estudos para aferir a evolução das metas, se estavam sendo cumpridas, né, e tal. E, atualmente, nós estamos nessa fase aqui, pessoal. Prazo para o INEP publicar os estudos para aferir a evolução das metas do PNE. Né? E aqui forma-se uma comissão, tem representantes, né, do governo, da escola, da comunidade, né? E ele segue aqui, né, até 2024, tá certo? E aí, pessoal, eu preciso dizer para vocês que, o seguinte, o que é esse observatório do PNE? Olha só, as organizações e os movimentos sociais, por exemplo, eles tiveram ativa participação na elaboração desse PNE que eu mostrei para vocês. Quer dizer, não mostrei, mas está aí, eu falei para vocês, tá? Mas assim, gente, para o efetivo cumprimento desse Plano Nacional de Educação, é importante que a sociedade civil, sociedade civil, continue acompanhando e monitorando o desenvolvimento do plano, mesmo após a sua aprovação, tá certo? Nós vimos aqui, ó, que nós estamos no momento de publicação de estudos, né, para aferir como foi que evoluíram essas metas aqui do PNE. Pois muito bem, mesmo após a aprovação, vamos dizer assim, desses relatórios aí, né, é importante que a sociedade civil continue acompanhando. Para isso, foi criada a plataforma online, chamada de Observatório do PNE, que monitora e analisa os indicadores referentes às metas. Está tudo escrito aqui, ó. Tá? E estratégias, e apresenta também informações sobre programas e políticas públicas educacionais existentes, tá certo? Então, se vocês me perguntam, professor Duarte, então esse PNE é como se fosse uma bússola, né? Gente, é como se fosse uma bússola. Eu tenho uma Constituição aqui dizendo que como tem que ser a garantia do sistema educacional, da educação brasileira, e aí eu tenho o PNE, que são essas normas da Constituição detalhadas, tá certo? São
planos, são metas, são estratégias, aonde a gente quer chegar com tudo isso, né? O que a gente tem atualmente, aonde a gente quer chegar? Qual é a nossa identidade nisso tudo, nesse processo educacional brasileiro, tá certo? E aí a gente tem esse observatório do PNE. Esse PNE, ele é um meio, você pode tratá-lo como um meio, mas você também pode apresentá-lo na sua redação como ele é um plano nacional de educação, ele pode servir também como um repertório, você pode citar esse plano nacional de educação, caso você tenha tido acesso a ele, tá certo? Mas ele também pode ser um meio, né? Alguma coisa que está na Constituição, legitimada ou então posta para execução pelo Plano Nacional de Educação, ela é um meio. Ela é um meio também, tá certo? Bom, gente, a LDB, eu não sei se vocês lembram lá do nosso primeiro slide, eu falei que eu ia mostrar para vocês sobre a parte da legislação. A Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases e o PNE, né? A LDB eu vou passar bem rápido, tá? Vai ser en passant. E aí, a LDB é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tá certo? Ela foi criada em 1961, mas ela foi reformulada em 1971, até chegar a 1996, que é a versão que nós temos hoje, mas ainda assim, essa versão, ela já sofreu diversas alterações, tá certo, pessoal? Ao longo dos anos, sendo que essa última modificação data de 2017. Eu não vou falar de todas as modificações aqui, porque nós não temos tempo e também não dá para lembrar, mas um fato importante que teve nessa modificação de 2017 é que foi incluído um novo artigo, tá? 35A, que ele vincula a Base Nacional Comum Curricular, que é a famosa BNCC, aos direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio, tá certo? Então, essa discussão sobre a BNCC, ela está amparada nessa versão mais atual, modificada aqui da LDB de 2017. Então, pessoal, o que é a LDB? Minha gente, a LDB organiza e regulamenta a estrutura e funcionamento do sistema educacional público e privado em todo o país. Oxente, professor Duarte, mas não é a mesma coisa que a Constituição faz, não? Sim, mas com base, está aqui, com base nos princípios e direitos presentes na Constituição Federal, só que aprofundando outros pontos relacionados ao sistema educacional, tá certo? Então, citou só a Constituição Federal, está valendo como repertório, mas é importante que vocês saibam que essas normas, essas citadas Constituição Federal, LDB e PNE, são muito importantes. Professor Duarte, existe diferença entre a LDB e o PNE? Existe, tá? Eu não vou tratar agora, eu vou pular para a parte dos órgãos, tá certo? Para a gente poder dar tempo a gente discutir alguma coisinha ainda, tá? Mas eu quero dizer para vocês que uma está no âmbito da lei, a outra está no âmbito do plano, tá? Uma estabelece a lei que dita as diretrizes e bases para o Sistema Nacional de Educação, o outro já está em plano, minha gente, há uma diferença aí, né? Que estabelece diretrizes, metas e estratégias para a elaboração a nível nacional por 10 anos, tá certo? Depois eu vou disponibilizar tudo isso aqui lá no Class, e aí vocês vejam aí, tá certo? Vamos encerrar a nossa conversa agora falando sobre os órgãos de educação, tá certo? Só um minutinho para eu molhar a garganta. Vamos lá, pessoal. Olha só. Além dessas leis que nós falamos, nós vamos falar dos órgãos da educação, tá? Nós temos órgãos em âmbito federal, Ministério da Educação, MEC. Professor, mas é Ministério da Educação e é chamado de MEC porque já a gente vai ver. Por conta da sua história, né? Ela vem MEC, Ministério da Educação e outras coisas mais que foram, ao longo do tempo, se apartando da educação, tá?
No âmbito federal, nós temos também o Conselho Nacional de Educação, o CNE, também extremamente importante, tá? Em âmbito estadual, nós temos as secretarias estaduais de educação, Conselho Estadual de Educação, também muito importantes os conselhos com funções deliberativas, consultivas, né? Já eu vou falar um pouco sobre, e as delegacias regionais de educação ou subsecretaria de educação. No âmbito municipal, nós temos as secretarias municipais de educação e o Conselho Municipal de Educação. Vamos só ver rapidinho aqui, mas antes eu queria só mostrar um breve histórico aqui do MEC, né, gente? E aí, quando você falar assim, ó, Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável pela elaboração e execução do Plano Nacional de Educação, fecha vírgula e continua, aí você tem o que nós chamamos de detalhamento, que foi muito bem exposto pela professora Maria das Dores na reunião passada, tá certo? Então, vejam bem, vocês mentalizam. O que é o MEC? O que é o MEC? O MEC, ele é um órgão, tá? Da administração pública direta, mas não precisa vocês entrarem professor, da administração pública direta. Quem é do curso de administração, né, sabe o que eu estou falando, mas não vamos entrar nesses detalhes, basta você dizer detalhamento, órgão responsável pela elaboração e execução, né, do Plano Nacional de Educação, fecha vírgula e continua, tá certo? A história do MEC, minha gente, ela tem origem lá mais ou menos, ela começa por volta de 1930, quando foi criado o Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública. Essa sigla, MEC, surgiu em 1953, tá certo? Só em 1953 que surgiu essa sigla, quando a saúde ganhou autonomia, e surgiu aí o Ministério da Educação e da Cultura, né? E aí foi passando, o sistema educacional brasileiro até 1960 era centralizado, modelo que era seguido por todos os estados e municípios. Com a aprovação da primeira LDB de 1961, o que acontece, pessoal? Acontece a descentralização das atribuições do MEC, tá certo? E aí, esses órgãos estaduais e municipais, eles passam a ganhar uma certa autonomia com a diminuição da centralização do MEC. E aí, andando mais um pouco na história, de 1985, nós temos a criação do Ministério da Cultura, em 1992, MEC se transformou em Ministério da Educação e do Desporto, 1995, nós temos só MEC apenas com a educação, em 1996 a LDB atual, né, e aí continua aí apenas com educação, tá certo? E aí, para finalizar, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui os agentes, tá certo? Vocês podem ver aqui que o Ministério da Educação, ele está na ponta, aqui em termos de órgãos de educação, tá certo? E tão importante quanto esse Ministério da Educação é o Conselho Nacional de Educação, tá? Vocês viram que eles são a nível federal, tá certo? E aí, nós temos essa linha azul aqui, tá certo, pessoal? Essa linha azul é a linha da subordinação. Por exemplo, Gabinete do Ministro, Secretaria Executiva, Secretaria de Assuntos Administrativos, Planejamento, Orçamento, Consultoria Jurídica, CETEC, SECAD, SEB, SASE, SERE, SESU. Pessoal, isso aqui tudo é secretaria, tá? São todas as secretarias, olha só. Secretaria de Educação Superior, cadê? Vamos ver os que eu lembro aqui. SESU, Secretaria de Educação Superior, aí vai planejar, orientar, supervisionar, né, implementação de política nacional de educação superior, tá certo? Isso aqui eu me lembro na época que eu trabalhei na instituição particular, tá? Que aí eu lia muito essas normas, né, de política nacional de educação superior, tá? Aqui são secretarias, tá certo? Deixa eu ver aqui mais. CETEC, essa daqui é Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. Professor Duarte, mas eu não tenho condição de decorar isso aqui, e nem vai, tá? Nem vai, e talvez você nem precise utilizar elas. Mas é importante que você saiba aonde isso está, a existência disso e aonde isso está
no organograma, tá? Porque aí você vai lá e pesquisa. Quer saber mais? Essa daqui, por exemplo, nos interessa muito, que é a Secretaria de Educação Básica, é ela quem vai zelar pela educação infantil, pelo ensino fundamental e médio, tá certo? Então, pessoal, aqui nós temos, e nesses tracejados aqui verde, tá? Aqui que vocês estão vendo, aqui nós já temos órgãos vinculados ao Ministério da Educação. Por que eu digo vinculado? Porque eles têm uma certa autonomia, tá certo, pessoal? Em relação ao Ministério da Educação, principalmente uma certa autonomia em termos financeiros, tá certo? É o que chamam de autarquias. Aqui nós temos autarquias, fundações, olha aqui a Fundação Joaquim Nabuco, tá certo? Cadê o INEP? É uma autarquia, olha aqui uma autarquia, né, cá. Nós aqui do Instituto Federal, né? Nós também do Instituto Federal, tá? Eu não sei se vocês estão vendo, mas o Colégio Pedro II continua sendo Colégio Pedro II, não responde como Instituto Federal, sim, tá? E aí, aqui, nessa parte aqui, muito bem, cara, muito bem lembrado. Aqui nessa parte da vinculação, é onde nós temos as autarquias, as fundações, né? Porque aí a gente chama, essa parte aqui, a gente chama de administração indireta, tá certo, pessoal? A administração indireta é aquela composta por entidades de, como é que eu posso dizer? Entidades de personalidade jurídica própria, tá certo? Patrimônio e autonomia administrativa, tá certo? E as despesas dessas daqui, dos tracejados em verde, tá? Elas são realizadas através de um orçamento próprio, tá certo, pessoal? E aqui são pertencentes a essa administração indireta, como a gente chama as autarquias, as fundações, mas aí não vamos entrar nessas questões, tá? Porque não ia nos interessar muito aqui, tá certo? E, passando rapidamente, vamos para os objetos de intervenção, né? As políticas públicas educacionais, elas não vão funcionar como agentes, mas elas vão funcionar como objeto de proposta de intervenção. E aí eu separei aqui algumas políticas públicas de educação no Brasil. Professor, eu tenho vontade de dizer assim, eu quero que se crie uma política pública para resolver o problema disso, né? Ou então para amenizar o problema disso. Mas se já tiver, minha gente, se já tiver, por exemplo, o Programa Brasil Alfabetizado é um programa que existe nos estados para fazer a alfabetização de jovens e adultos e idosos. Aí você entra naquela perspectiva de efetivação. Estão entendendo? Não vai dizer que vai criar, mas para se efetivar uma política pública já existente. O professor, está valendo essa proposta de intervenção? Está super valendo. Tá certo? Porque aí mostra, inclusive, que você conhece essa política pública e que você sabe que essa política pública anda mal fiscalizada, anda mal executada, porque vejam aqui, minha gente, os passos da política pública, olha só, identificação do problema, agenda, formulação, tomada de decisão, implementação, monitoramento e avaliação. Isso aqui, gente, acho que é a Naila, não é? Tâmara, me ajuda, é a Naila, né? Que é o nome dela, né? A nossa profissional de saúde que explicou isso, né? Foi ela mesma. Isso, obrigado. Então, aqui nós temos, estou citando só algumas aqui para vocês, tá? Educação de jovens e adultos, o Pronatec surgiu para aumentar a oferta de cursos de graduação tecnológica e profissionalizante, o programa atende estudantes da rede pública, trabalhadores e beneficiários de outros programas sociais do governo, ProUni, Mediotec, Programa Escola Acessível, apoio à formação superior e licenciaturas interculturais indígenas. Gente, vamos atrás disso aqui, tá? É muito bom a gente estar por dentro dessas questões aqui, muito embora eu não sei até que ponto essas questões indígenas, não sei, possam ser exploradas, mas enfim. Programa Caminho da Escola, programa criado para melhorar, olha esse aqui, gente, criado para melhorar e aumentar a frota de veículos
que o transporte escolar nas redes de ensino faz o transporte escolar nas redes de ensino estaduais e municipais. Educação em prisões, um programa educativo de apoio financeiro e técnico para dar ensino a jovens e adultos que cumprem pena no sistema prisional, Programa Brasil Profissionalizado, e por aí vai. Então, esses programas aqui, essas políticas aqui, elas servem como objeto de proposta de intervenção. E aí, se organizar direitinho, minha gente, todo mundo escreve uma proposta de intervenção. Se organizar direitinho, dá para todo mundo escrever. Eu adoro. Intervenção. Muitíssimo obrigado, tá? E eu já estava pensando, eu digo, meu Deus, cadê os meninos? Será que os meninos não gostam de mim? Eu vou com minha cara com esse negócio. Não, Duarte, sua apresentação foi ótima. Como a Catiele falou, muito rica, tem muitas informações. Dá para ir fazendo print em muitas coisas, né?